Nós estamos tratando nesses últimos vídeos sobre como a gente pode manifestar nossa solidariedade, o nosso amor fraternal com pessoas que estão em necessidade. E agora eu vou mostrar para vocês as razões para você expressar a postura do amor fraternal. Por que nós devemos expressar o amor fraternal? Há razões para isto. Primeira, nós devemos expressar o amor fraternal porque esta é a nossa identidade como discípulos de Cristo. O apóstolo João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 13, verso 35, diz: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Uma das grandes tarefas dos crentes é convencer o mundo de que somos discípulos de Jesus Cristo. Onde não há amor igual ao de Cristo, as pessoas, as ações nossas traem as nossas palavras. Podemos professar ser discípulos, mas podemos negar pelas nossas obras. A maneira mais eficaz de mostrar o nosso discipulado é ter sincero e ardente amor pelos irmãos. Uma segunda razão, nós devemos demonstrar amor porque ele é a evidência de que somos gerados de Deus. 1 João 3,14 diz: "Nós sabemos que já passamos da morte para a vida." Por quê? Porque amamos os irmãos. Então ele fala, aquele que não ama permanece na morte. A gente quase não pensa nessas coisas, não é? Na seriedade da necessidade de manifestar amor. O amor aos irmãos é uma indicação de que você passou da morte para a vida. Mas a falha em amar aos irmãos é uma indicativa de que você ainda está espiritualmente morto. Você já tinha pensado nisso? Você que fecha o seu coração, você que não manifesta nenhum tipo de compaixão, de misericórdia, de amor, etc., isso pode ser sinal de que você ainda não saiu para a vida, isto é, você está espiritualmente morto. Você é conhecido como uma pessoa que ama os seguidores de Jesus? Essa é a sua identidade cristã? Uma terceira coisa, por que você deve... Qual é a terceira razão? Por que você deve manifestar amor? Porque o amor é a evidência de que nós somos nascidos de Deus. 1 João 4, 7 e 8 diz: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." Essa é a essência de Deus. O amor nunca será nossa essência, mas nós podemos imitar Deus em seu amor. Devemos primar pelo cuidado das pessoas. E não há quem não precise de amor. Há uma porção deles que necessita mais ainda do que outros, porque têm sofrido muito na vida. E às vezes alguns deles se esquecem, ou pensam que Deus se esqueceu deles. Pois a maneira de você ajudar uma pessoa a não pensar que Deus se esqueceu deles é você mostrar amor, porque você é representante de Deus neste mundo e você deve refletir o amor que Deus deu a você. Uma quarta razão pela qual você deve manifestar amor fraternal, porque o amor fraternal é evidência que nós somos filhos de Deus. Nós falamos ser nascido de Deus, agora usamos a expressão nascido de Deus. Diz o texto de 1 João 3,10. João é mestre nessa arte do amor. Ele fala assim: "Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão." Isto é pesado demais. A falha em amar deixa a impressão de que não somos nascidos do alto e que não conhecemos realmente a Deus. Em outras palavras, indica que nós não somos
filhos de Deus. Deixe-me tratar de um outro ponto importante nessa matéria do amor. Vamos falar um pouco sobre os antecedentes do amor fraternal. Se você almeja o amor fraternal, há algumas coisas que têm de estar presentes antes. Sem elas, você jamais conseguirá o nível de amor que a Escritura prescreve para você em relação aos seus irmãos na fé. Pedro, primeira carta, 1:22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vamos destrinchar esse texto aqui. Primeiro ponto, o amor fraternal não fingido é precedido da purificação de alma. Para poder amar a um irmão de forma correta, você tem que ter a sua alma limpada, a sua alma purificada. A alma impura só leva à hipocrisia. E a sua alma está cheia de impurezas, a sua alma é poluída com detritos que precisam ser removidos. No Antigo Testamento, havia provisões divinas para a purificação, mas elas purificavam apenas o exterior. A palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus em nós, é quem purifica a nossa alma. Isso está em João 17:17. Não há nada neste mundo que possa limpar a alma humana. Para que a limpeza aconteça, tem que haver a obediência de nossa parte. A obediência nos habilita a demonstrar amor. Segunda verdade, o amor fraternal não fingido é precedido da obediência à verdade. Não existe meio de purificar a alma sem ser pela obediência. Obediência a quê? À palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela influencia as nossas mentes, as nossas afeições, as nossas volições. A verdade de Deus é que purifica a nossa alma. Ela penetra no mais profundo do nosso ser e o limpa para que não mais pequemos contra Deus. Essa palavra é chamada por Paulo de a espada do Espírito Santo. Ela é o instrumento de que o Espírito se serve para nos lavar e nos santificar. Via de regra, o Espírito Santo usa a Escritura para levar a cabo o processo de purificação de nossa alma. O amor fraternal genuíno procede de um coração purificado pela palavra de Deus. O amor fraternal genuíno nunca se manifesta hipócrita ou friamente, ou formalmente, mas com intenso fervor do coração. A verdade de Deus é o fundamento da nossa piedade. Não há como estabelecer padrão de amor, a não ser que ele venha guiado pela palavra de Deus. Os leitores de Pedro se tornaram cristãos genuínos como resultado da obediência à verdade. Nenhuma religião no mundo dá tanta importância à sua regra de fé, que é a Escritura, do que o cristianismo. Portanto, se você quer ser um irmão que ama sinceramente outros irmãos, submeta-se à limpeza que a palavra de Deus faz em sua vida. Somente assim você poderá amar de fato e de verdade, não apenas de palavra ou de língua. Não permita ser um hipócrita. Amem de coração uns aos outros. Agora deixa-me tratar de um outro aspecto que poucas vezes tratamos. Vamos falar um pouquinho sobre os inimigos do amor fraternal. Há alguns inimigos do amor fraternal que precisam ser denunciados aqui. O primeiro inimigo do amor fraternal é o egocentrismo. Aqueles que se portam egocentricamente têm problemas sérios com a expressão do amor fraternal.
Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz, capítulo 2, versos 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muitos irmãos estão tão atarefados nos seus deveres, pensando em si mesmos, e não pensam em expressar um real e genuíno amor. Às vezes preferimos pagar uma despesa do que ter o desconforto de mostrar amor fraternal numa hora de necessidade de alguém. O amor fraternal, por vezes, exige tempo e esforço, como eu já mencionei. Um desejo genuíno de ver as dificuldades dos irmãos solucionadas. O segundo inimigo do amor fraternal é a indiferença. O maior inimigo do amor não é o ódio, mas a indiferença. Esse é outro grande inimigo do amor fraternal. Eu espero que você não trate as pessoas em necessidade com indiferença. Ela dói mais do que a ofensa clara, direta. Não ignore as pessoas. Mas o terceiro inimigo do amor fraternal é o ódio. Nós não podemos deixar o ódio de lado. Paulo, escrevendo aos Efésios 4:31, disse: longe de vós toda amargura e toda cólera e ira. Quando um irmão chega a ponto de ter inimizade contra outro irmão, ele está trilhando por caminhos extremamente perigosos. Veja a verdade que João descreve na sua primeira carta, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então ele fala, ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame a seu irmão. Veja que você tem que lidar com essas dificuldades do amor. O que fazer então? Algumas conclusões. Primeira, peça a Deus a capacidade de amar fraternalmente. Não é fácil amar aos irmãos sem uma certa dose de hipocrisia. Não é sem razão que Pedro fala que para amar os irmãos de modo correto temos que ter a nossa alma purificada pela verdade de Deus. Sem essa limpeza, o nosso amor virá com tons hipócritas. Peça a Deus a capacidade de amar fraternalmente aqueles que Deus coloca na sua frente. Segunda coisa, pratique o amor fraternal. 1 João 3, 16 a 18, e João é especialista nisso. Ele fala, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, veja aonde ele vai chegar, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então ele fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos os irmãos de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Isso é muito sério. O amor fraternal não é simplesmente poesia. O amor fraternal tem que ser alguma coisa que seja evidenciado na prática. Terceira coisa que você pode fazer, desenvolva o seu amor fraternal. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 4:9, diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus, de que deveis amar-vos uns aos outros. O amor não é demonstrado de uma vez. Não amamos o máximo na primeira vez. O amor precisa ser cultivado, desenvolvido. Cresça no amor, assim como você cresce na fé, na santidade e no conhecimento de Deus.
O que nós queremos é que você aprenda a expressar o seu amor de tal maneira que as pessoas que recebem o seu amor levantem os olhos para o céu, bendigam a Deus e reconheçam que o amor de Deus é evidenciado no amor que os irmãos têm uns pelos outros. Até a próxima.